Louvado seja o teu nome, Senhor. a sua
e dizer que Ele é Senhor. Mas nós hoje estamos aqui na igreja, estamos na nossa casa, estamos andando e estamos dizendo: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, nós dependemos de Ti para andar, para caminhar. Mas as pessoas por aí que não estão nem aí, mas quando se depararem que foram enganados pela religião muitas das vezes, achando que iam se deparar com meios reis, mas quando chegarem do outro lado, vão ver que mentira, e foram enganados. Por isso que a Bíblia diz: vocês errais, porque não observam a palavra de Deus. Uma das maiores problemas hoje situação de um povo se perder, de nós nos perdermos, é por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas quando nós nos reunimos aqui, semana após semana, viemos aqui ao altar do Senhor, a casa do Senhor, porque nós queremos alimentar nosso espírito, a nossa alma. O nosso corpo está bem gordinho e puxudinho, mas a nossa alma às vezes está magrinha e precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E todos os dias nós estamos dizendo que Ele é Senhor. Mas naquele dia, como eu já falei, eles vão ter que confessar: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, foi Tu que morreu na cruz, foi Tu que deu a vida por nós. Aí a Bíblia diz que os seus nomes não foram encontrados no livro da vida, e a sua parte será do lado de fogo. A Bíblia chama isso da segunda morte. Mas você pensa que quem vai para a condenação eterna vai ser realmente, vai ser aniquilado? Não vai. Ele vai simplesmente sofrer por toda a eternidade, não vai ter fim. Agora, quem vai entrar no céu, nas mansões celestiais, vai viver o maior, o melhor da vida está lá. Meu irmão, não é questão de religião. Do céu não é questão de religião. Muitas das vezes nós aprendemos com os nossos pais e outras pessoas dizendo: meu irmão, nós vamos cantar num grande coral, nós vamos só. Não, é lá que nós vamos de fato viver uma vida plena. E a gente tem aquela noção: não, nós vamos só ficar sentados lá cantando glória, glória. É lá que nós vamos desfrutar da verdadeira vida. Aqui a gente desfruta alguns momentos bons. Alguns momentos a gente desfruta, alguns momentos bons, com a família, com o parente, momentos bons, momentos bons. A gente viaja pela cidade, a natureza, as plantas, o céu, o pôr do sol. A gente contempla várias coisas lindas que Deus fez na terra. Agora imagine o céu. Você pensa que o céu é o quê? Só uma noite, meu irmão, é muito mais do que noite de ouro. Lá no céu é o céu, é a verdadeira morada nossa. Vai ter tudo, digamos, vai ter tudo que tem na terra, e só que 100% original.
A Bíblia diz isso. Então Moisés fez o tabernáculo conforme Deus disse o que estava lá. E Deus disse: olha, isso aqui tudo é sombra do que está no céu. A árvore da vida está lá. Se Adão, irmãos, prestem atenção, se Adão, Deus fez na terra, plantou um jardim, uma casa, uma mansão para Adão, imagine o que ele fez para mandar o céu. A gente não pode aqui chegar a um ponto e falar coisas que de repente as pessoas não entendam. Se a gente come coisas boas, frutas boas, como o céu é 100% melhor. Quando Cristo ressuscitou, Ele comeu. Por que nós não vamos comer o céu? Por que nós não vamos desfrutar daquelas cachoeiras que estão no céu? Meus irmãos, o céu é a nossa verdadeira morada que Cristo preparou para aqueles que forem fiel até o fim. Nós vamos cantar sim, nós vamos caminhar, vamos. Só que o nosso corpo agora é o corpo, a Bíblia diz que é igual, semelhante ao corpo de Cristo. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo de número 15, o que é mortal vai se revestir de imortalidade, o que é corruptível, estrago, vai ser revestido de incorrupção. Lá não vai ter morte, não vai ter dor. A Bíblia diz: o Senhor vai enxugar. Isso é uma expressão para dizer que lá não tem mais esse sofrimento. Adão não tinha esse sofrimento. O problema é que o Satanás se prometeu e bagunçou aí a história toda de Deus. Deus enxugará nos nossos olhos todo o sofrimento. Lágrima, muitas das vezes, representa aí sofrimento, tristeza, enxugará e vai nos dar aquilo que Ele preparou. A Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu quero crer que vai ter muito morador que vai estar com a sua casa lá, mas infelizmente ele não vai chegar lá. Por quê? Porque Cristo preparou para 8 bilhões de pessoas moradas. Se tiver 9 bilhões de pessoas na terra, Cristo preparou 9 bilhões de moradias. A arca é um exemplo disso, meus irmãos. A arca que Noé construiu, dava para toda a população na época ser salva do grande dilúvio, da ira. Os animais ouviram a voz do Senhor ecoar dentro das florestas, e eles vieram e entraram. Os homens ouviram por 120 anos. O dilúvio vai vir. O dilúvio vai vir. Noé está doido, é louco. Isso é religião, não é? Não estamos servindo religião. Esqueçam isso. Nós estamos servindo um Jesus, ou o Jesus que disse: eu vou preparar lugar e vou voltar uma outra vez para vos levar comigo. Aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então o céu foi preparado só para 100.000 pessoas, 200.000 pessoas. Foi preparado para todos quantos ainda vão nascer. Por isso, deduz-se que
projeto municipal, para nós entendermos melhor. 300 casas. Aí tem gente que faz um conjunto logo, né? Fileira de casa, 300 casas, 100, 50, sei lá. No dia de entregar essas casas, aparece apenas 200 pessoas. As 100 casas que eram para aparecer as pessoas, elas não compareceram. Assim será o céu para nós. Ou é assim. Oh meu Deus, se as pessoas soubessem, o pecador e o pecador soubessem que a casa dele está lá no céu, que ele tem que receber a chave, ele não deixaria ela lá. Ele veria correndo, porque não se trata de religião, irmãos. Se trata da nossa vida. Se trata do nosso verdadeiro estado de vida. Nós não estamos aqui em uma religião, nós estamos aqui em um reino, e o reino de Deus, ele começa na terra. Nós não estamos aqui simplesmente cantando louvor, e isso, aquilo, outro, participando de um evento. Não, nós estamos muito mais do que isso. Do céu, Deus está vendo exatamente o coração de todos nós. E quando a trombeta tocar, eu e você e eu, e milhares, vão ser tomados dessa terra, para nunca mais voltar. Oh Deus! Ah, se os pecadores soubessem disso. E não se trata de religião, não se trata de fazer placa de igreja, se trata do seu nome está escrito no livro da vida, e o seu nome está escrito no livro da vida. Precisa apenas confessar os seus pecados e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O problema todo dia está no pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É o que está escrito aqui em Romanos, ao que eu vou ler. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 6, e o 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida eterna. Você sabe o que significa vida eterna? A morte nunca mais terá poder. Não, esse Deus vai. Vamos lá na sua Bíblia comigo aí, bem rapidinho. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8. Vamos meditar um pouquinho nesse texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 14. E já quero agradecer o senhor nobre diácono, o senhor Felipe Ávila Moraes, assim, por nos convidar a compartilhar e aprender juntos um pouquinho mais desse mel, essa pedra da palavra do Senhor. A única forma, achou? Romanos 8, Novo Testamento, Romanos, logo depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai encontrar Atos, e depois Romanos, o livro de Roma. Uma carta que foi escrita por Paulo à igreja que estava em Roma. Roma mesmo. Né? Roma. A diferença que Paulo
E necessariamente ele não evangelizou Roma, porque lá ele estava o poder central do governo, dos imperadores. Então, mas os judeus todos foram em vários lugares onde estava sendo pregado, anunciado a palavra do Senhor, e foram para suas casas. E nas suas próprias casas eles formavam os grupos e iam cantar, louvar a Deus. Paulo foi o maior implantador de igreja por 3 grandes viagens missionárias que ele fez. Ele implantou igreja naquela região da Ásia, né? Toda. Mas em Roma ele não implantou igreja. Em Roma foi diferente. Os crentes lá fizeram as suas casas a sua igreja. No dia de Pentecostes, aonde a Bíblia diz que quase 3 mil almas se converteram a Cristo, tinha muito romanos lá. E de lá, aquele fogo, o Espírito que pegou neles, eles não deixaram mais. E quando Paulo, pela segunda vez, que foi preso, mataram ele lá em Roma. Então vamos ao texto 8 e o versículo de número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O livro de Romanos, ele é tão magnífico, é uma carta que ele endereçou para esses crentes dentro das suas próprias casas. Ele é um livro da maior revelação de Deus aos homens. O ministério que estava oculto, ou seja, aquele segredo, aquilo que Deus queria manifestar aos homens e ainda não tinha trago para ninguém, para Abraão, talvez para Abraão, porque Paulo cita ele no livro de Gálatas, dizendo que o Evangelho foi pregado primeiro para Abraão. Mas como Abraão não registrou nada, mas Paulo registrou tudo. E Paulo, um baixinho assim, né? Corajoso, tinha coragem de pegar os crentes e maltratar antes da sua convenção, maltratava mesmo, era uma fera, era indomável. Crente bravo. Quando se converteu a Cristo, ele tornou-se agora cheio do Espírito Santo. A sua ousadia agora dobrou, agora só que moderada e controlada pelo Espírito de Deus. E ninguém mais falou Paulo, ninguém, nem governo, nem crítica, nem zombaria, nada. A carta da justificação, e a justificação pela fé. Aí ele vai falando sobre a justificação do ministério que estava oculto em Deus, e Deus revelou a ele. Ele passou 3 anos, ele fala também em Gálatas, que ele esteve 3 anos
da justificação. Ou seja, Deus explicou para Paulo em detalhes o significado real do Evangelho, da morte, da ressurreição, da vida, do céu. E quando ele é tomado, levado até o terceiro céu, o que fala lá em Coríntios, aí ele diz lá: conheço um homem que se no corpo, fora do corpo, eu não sei, só sei que ele viu coisas e palavras que não é permitido falar. Por causa disso, ele recebeu um mensageiro que esbofeteava ele. Um mensageiro da parte, permitido por Deus, logicamente. Só que Deus não pode ser tentado, e Ele não tenta ninguém. Deus fala, mas tentar Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz isso. Permitido, então, esbofeteava Paulo, porque Paulo conheceu, foi no terceiro céu, viu coisas, e eu disse: não, calma, tu não vai contar. Deixa que eu falo isso para o João do Apocalipse. E João foi levado para uma ilha. Por quê? Porque lá ele está sozinho, que é toda a revelação, ou a maioria da revelação que Deus tem para nós, na maioria nós estamos sozinhos. No quarto, orando, em alguma situação. E quando a revelação é para nós e a gente não está dando atenção, a Deus diz: tá bom, eu vou te levar para o hospital, porque lá no hospital tu vai orar, tu vai ler Bíblia, tu vai fazer isso. Mas não é que Deus te leva para o hospital, Deus te dá a revelação. Só que nós, seres humanos, não tiramos o tempo para Deus. Aí a gente tem a nossa rotina: segunda é isso, terça é isso, quarta é isso, a gente não tem tempo para a Bíblia, para orar, para fazer isso, aquilo, outro, para ouvir Deus, falar com Deus. Aí Deus fica: ô igreja minha, tu tem tempo para tudo. Sexta-feira é dia de ensino, vá para a igreja. Aí quando está na agulhada lá, na cirurgia, ó Senhor, a gente faz tanto voto, culto de ação de graça, mas na verdade Deus tem prazer nisso. Mas como Ele precisa revelar alguma coisa para a gente, Ele quer a gente sozinho com Ele. Aí o crente fica: mansinho, fica mansinho. Por que não vem então na casa do Senhor, come e alimenta a alma? Cria fé e sai daqui saciado com pão vivo que desceu do céu. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja bem, o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Ser guiado. O senhor dirigente, ele tem um transporte, uma moto, um carro. Ele é o condutor desse carro. Logo, quem está guiando o carro é ele. Na avenida, dentro de uma cidade. Dentro de uma cidade, senhor Felipe, como é que um motorista se comporta dentro de uma cidade onde tem que olhar para frente, para trás, com o retrovisor, para tudo, vê quem está na frente, olha para o semáforo, olha lá as câmeras, radares, tem que ficar sempre sendo ligado, sim ou não?
sabe fazer a leitura daquelas linhas amarelas? Quando é 2 linhas amarelas, quando é só ponteado. Todo motorista sabe fazer aquela leitura. Então, aquilo ele está sendo o condutor, o guia daquele veículo. Se ele sair para um percurso X, hoje até muito tem GPS, ele sai para aquele percurso e vai guiando o carro, vai certinho no percurso. Dentro do veículo dele vai a esposa e vai os netos. Presta atenção bem, eu vou explicar esse versículo dessa forma, que é mais fácil de entender. Ele vai conduzindo e nos bancos dos passageiros da esposa e atrás dos netos. Aquelas pessoas que estão com ele no veículo dele, com ele, estão 100% acreditando que não vai ter acidente e que vão chegar no destino final da sua viagem. Estão confiando, a vida está entregue na mão deles. Agora, se ele resolver de repente dar para a esposa guiar o carro, que nunca guiou o carro, de repente ele, aí deu assim uma coisa, não, eu estou assim sentindo, aí ele dá, e a esposa, não, mas eu não sei guiar esse carro, eu não sei o que é sinal, eu não sei o que é mão contra mão. Como vai ficar ele e os demais que estão no veículo? Vai ficar complicado. Aí vai parar o carro no meio da avenida. Porque o condutor profissional que conhece a lei do trânsito ficou impossibilitado de conduzir, dirigir o veículo. Os demais vão até querer descer e desistir. Nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós entregamos o volante na mão dele. A gente não costuma orar e dizer assim, não é assim, Senhor, faça a tua vontade em mim. Ou seja, significa isso, pega o volante da minha vida e me guia, Senhor, me guia, Senhor. Senhor, olha, eu estou indo agora para qualquer lugar, Senhor, me guia lá, me mostra, Senhor, me guia. Vai me guiando, Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabe exatamente todo o desafio e dificuldade da trajetória, da caminhada que nós fazemos nessa terra. Ele conhece. Aí você diz, não, isso aí você comigo, deixa eu mesmo guiar minha vida. Eu vou guiar minha vida como você vai ficar, vai ser atropelado por alguém. Alguém pode bater em você. Você pode sofrer qualquer acidente. A sua vida, a nossa vida, ela tem que ser guiada pelo Espírito de Deus. O condutor da igreja, da minha e da sua vida, não é nós, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós tomamos o volante da mão do Espírito Santo e
Aí, quando nós entraremos para Cristo, por isso que a Bíblia diz: o justo vive pela fé. Não é assim? O justo vive pela fé. Pela fé. Aí você fala: Senhor, minha vida agora está na tua mão. Mas, Senhor, mas deixa eu resolver isso aqui. Essa pessoa que me ofendeu, aí a Bíblia diz: ora com o teu inimigo. Não, a gente já está demais. Eu vou lá e Deus não orar nada. Eu vou lá e. Aí você está assim, pedia na hora que não, porque agora aqui eu vou entrar na carne dele. E o Espírito Santo fica bem aí. Deixa Deus assim. Você vai vir arrebentado por lá. Todas as vezes que a gente entrega a nossa vida e depois toma para fazer o nosso trajeto, a gente quebra a cara, não decepcionamos. Agora, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A Bíblia diz assim: ainda que andássemos pelo vale, Salmo 23, pelo vale da sombra da morte, aí vai o seu barquinho navegando, que é a sua vida, vai navegando. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Eleva os teus olhos, Davi disse: eu elevo os teus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ninguém que entregou a sua vida a Cristo se arrependeu. Muito pelo contrário. Muitas coisas no percurso até chegar a Canaã passaram pelo deserto, comeram maná, comeram carne, beberam água, a sua roupa não envelheceu, o seu sapato também não envelheceu. Quando Deus cuida, Deus cuida. Uma das coisas tão importantes que Deus gosta, que a gente chama Ele, é de Pai. 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 Às vezes a gente chama assim, não é nada a expressão, logicamente, Deus, ou então qualquer outro nome ou adjetivo, está tudo certo. Mas quando a gente trata Ele como Pai, o coração de Deus fica assim: o meu filho. Quando nasceu o primeiro filho de vocês, o pai, a mãe, né? Aquele mesmo que. Né? Eu falo daquele mesmo que está ali, aquele pai e tal. Aí ele preparou tudo, do modo da conforme a condição dele. A gente fica, pai. E quando o bebezinho vai crescendo, vai começando a falar: seu Felipe, eu lá em casa, eu disse assim: não vai aprender primeiro falando papai, papai. Sim, vai chamar papai, papai, papai. Papai. Não vai chamar mamãe, é coisa linda. Aí quando chamou papai, então ele teve botando na cabeça: papai. Aprendeu a falar papai. Pela primeira vez sendo chamado de pai, né? Meu primeiro filho foi o nativo. Se tivesse vivo, estava com 19 anos, mais ou menos, 2005, 2006. Aí ela chamou o pai, aí agora imagine Deus na oração, capítulo 10 ou 9 de Mateus. Ele orou assim, uma das coisas que ele ensinou foi ele disse assim: Pai nosso que
teu reino, seja feita a tua vontade. A Bíblia chega também a dizer assim, uma expressão assim, ó, sendo nós, homens, pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Será que, aí a Bíblia diz assim, o filho pede pão, o pai vai dar uma pedra? Você já deu pedra para o Jadiel comer alguma vez? Não. A sua filha louca, o senhor deu alguma? A Bíblia diz quando pede peixe, você deu uma serpente? Não dá. E a Bíblia diz assim, ó, nós, pecadores, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Aí ele diz, quanto mais o nosso pai, olha a expressão, pai. Sabe o que o nosso pai fez por nós? Li aqui mesmo no capítulo 8 de Romanos, ele diz assim, ó, lá para o finalzinho, ele diz assim, para nós encerrarmos, diz assim, lá para o final, por exemplo, é sempre de número já 30, deixa eu ver, Cântico de Vitória. Quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é 8:31. Quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Então, quem é contra nós? Não existe. 32. Aquele, olha aí, o texto que eu quero citar. É esse aqui para fazer a colocação, o enxerto dele da mensagem. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, meu Deus, ele não poupou. Olha aí o paizão que nós temos. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aí olha, meu Deus, olha esse texto aí, gente, ó. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu Deus! Gente, não tem nada maior para Deus nos dar. Romanos, é isso aí, Romanos, o 8:31, né? Isso, pode marcar aí e ver depois cuidadosamente em casa. Mas agora olha aqui para o Pedro. É interessante esse texto. Como não nos dará com ele todas as coisas? Meu Deus, que isso, Jesus? Tanto amor é esse por nós? Ele não poupou, olha Jesus, olha aí, olha para mim. Jesus, quando veio do céu, nasceu da nossa nobre irmã Maria. A Bíblia fala lá no livro de Filipenses, ainda no capítulo 2 também, ele estando na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, não usurpou. Antes tornou-se semelhante aos homens, negou-se a si mesmo, tornando a forma de homem. Então Deus, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, diz: Deus feriu seu filho. Isaías 53, vou ler aqui para você, para ver o que Deus fez por nós, esse país é nosso. Só para você ter uma ideia do que Deus fez por nós, e às vezes a gente olha para Deus como se fosse, não, Deus vai me irmão, Deus te ama. Eu não poupou Jesus, não vou te poupar não. Filipe, quando dizia, e ele é irmã de Maria Judite, quando dizia assim para nós: você vai pegar uma surra, pode fazer o que quiser, de madrugada ela me
Agora, Deus disse para seu filho: eu não vou te poupar, tu também vai entrar no chicote. Mas eu não fiz nada, pai, por que não está me desamparado? Na cruz ele gritou, não aguentou, eu tenho que falar. Por que você está me desamparando? Lá na cruz ele gritou. Aí se Deus pudesse responder naquela hora para Jesus, ele diria: porque você entrou na causa dos pecadores. Os pecadores merecem a morte. Salmo de número 45, 7, eu sei que tem aqui, talvez eu não me engano. A Bíblia diz: sacrifício e oferta tu não quiseste, mas aqui estou eu, como sacrifício vivo. A Bíblia diz que sacrifício de animal não tira pecado, somente o sangue de Jesus, que foi espargido lá na cruz, é capaz de purificar, lavar. A exigência de Deus para perdoar, para renunciar o homem, precisava ser um homem justo, íntegro, sem mancha. 53 de Isaías, versículo de número 4. Diz assim, ó, 53 e 4. Veja o que eu estou falando, se é verdade ou se é mentira. Olha o que Deus fez com Jesus. Ó, 4. Isso ele vai refletir lá no jardim de Getsêmani. Ele não poupou seu filho. Olha aí, Isaías, o profeta Isaías, 53, versículo de número 4. Verdadeiramente ele quem? Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Tantas enfermidades. Pecado. A Bíblia diz lá no Salmo 75 que ele tomou o copo de veneno, isso simbolizando. Já é 9 horas, a hora do Getsêmani. O Jaz. Mas o às vezes demora um pouco mais de vezes. Quem dorme cedo? Quem dorme cedo? Todos dormem. Então já está ligado. A alegria está sempre uma palavra de Deus. É assim, nós criamos fé, base sólida. A Bíblia diz que crer vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. Olha lá. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com ele as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, olha a expressão dele, ferido de Roma, ferido pelos soldados que chicotearam, meteram a espada, não, ferido de Deus e oprimido. Deus oprimiu ao ponto, meu irmão, Jesus foi uma opressão, sabe o que ele sabe ser oprimido. A opressão de Jesus, ela se deu lá no jardim de Getsêmani. Deus apertou tanto Jesus, porque foi naquela hora que foi passado os nossos pecados para ele. E quando ele está sendo oprimido e ferido por Deus, quando você oprime tanto, no caso de Jesus, não tinha mais nem sangue, ele saiu do ar. Quando você pega um pão e aperta ele, você quer o melhor do mundo. Olha que a Bíblia diz, ferido de Deus. Quem executou foram os romanos, os nossos pecados, na verdade.
Ele não poupou seu filho, ele se entregou por todos nós, feriu a Jesus, feriu o seu filho, e o seu filho lá na cruz ele grita. Porque assim, ó, enquanto Jesus estava sendo foi beijado, né? Judas, enquanto isso aí, ele está caladinho, pode ver ali nas noites, como aqui até diz, né? Como o cordeiro tudo foi levado ao matadouro. Aqui, ó, 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. O capítulo 53 é o Cristo sofredor. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que ele traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisadas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Aqui o texto diz: não abriu a boca. Não abriu a boca no momento do sofrimento. Mas lá na cruz, Jesus não abriu, não. Irmão, aqui está dizendo o texto, ó. Ele foi do 7 de Isaías 53. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Aí o soldado perguntava e ele ficava caladinho. Rasgava o corpo para calar. Irmão, mas lá na cruz o macho não abriu a boca. Pai, ele grita, a Bíblia diz que grita. Quando ele grita, os céus se rompem, se rasgam. Houve um terremoto, aí o túmulo se abriu, ressuscitou gente, o sol escureceu, às 3 horas da tarde. Ele grita: Lamá, lamá, sabachthani, Deus meu, por que me desamparas? Nesse momento, o véu contemplou-se e algo abaixo. Houve escuridão, os sepulcros se abriram, e os mortos ressuscitaram e entraram na cidade. Há momento da nossa vida também assim. Oh Jesus. O texto que nós lemos foi enviado pelo Espírito Santo. Hoje na terra, a Bíblia diz assim, em João, diz assim, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, e foi assunto ao céu, mas enviarei outro Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Ele está todo dia na sua casa, está fazendo a comida, ele está lá, o Espírito Santo. Está caminhando, o Espírito Santo está lá. Todos os dias, até a consumação do século. Que coisa linda, né? O Espírito Santo está com a gente. Aí ele está dizendo assim, todos quantos são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de. Vamos deixar ele pegar o volante ou não da nossa vida? Quem vai entregar o volante da sua vida para o Espírito Santo mais uma vez? Opa! E se a gente não entregar direitinho, se a gente quer dirigir para a nossa vida, aí o negócio não está certo, não é não? Meus irmãos, Deus abençoe a todos, nobre dirigente, o senhor Felipe. Abençoe todos vocês, as vossas famílias, que possamos estar aqui alimentando a nossa vida e nunca se esqueçam, nunca devemos esquecer o que está nos aguardando
A Bíblia diz que não desceu no coração humano ainda que Deus tem preparado para nós. Não desista da sua fé. Incentive outras pessoas para virem para a igreja. Faça isso. Incentive outras pessoas. Não obrigue, mas vamos colocar elas, abrir os olhos delas para ver o caminho que eles estão. Pode ser caminho de morte. A Bíblia diz: há muitos caminhos, mas pode ser de morte. Mas o caminho de Jesus é o caminho da vida eterna. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, queremos neste momento agradecer a Deus, agradecer ao irmão Pedro Neves por ter entregado uma mensagem tão maravilhosa para nossas vidas. Neste momento nós iremos louvar a Deus com o hino e tirar oferta para o trabalho do Senhor. Vamos lá, Catarina e rapidamente. Qual é o hino? 17? Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez queremos agradecer e estaremos domingo pela manhã na escola dominical. Amanhã tem o culto da casa da irmã Zeca também, né? Sábado. As irmãs, se quiserem ir, ela pediu para convidar todas. Amanhã é sábado, tem que vir para levar as cadeiras para lá, para dirigir esse trabalho lá. Tá bom? Todos estão convidados. Vou convidar também no grupo para nós reforçarmos. Vamos ficar em pé e despedir com oração. Eterno Deus, maravilhoso, nosso Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por essa linda oportunidade que Tu nos concedeu nós estarmos aqui na Tua casa. Ó Deus bendito, Deus maravilhoso, abençoa poderosamente cada um de nós que estamos aqui. Senhor, nos leva para a nossa casa, Senhor, nos cobre com Teu sangue precioso, nos livra de todo mal. Deus bendito, abençoa o Senhor por ele vir, dá-lhe também uma noite de paz, de tranquilidade, de repouso. Pai querido, que eles possam também se lutar e vir para a Tua casa para te servir e te adorar. Deus bendito, tudo isso nós te pedimos